paz esteja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade em nossos estudos, hoje trazemos o título: Quem são os dois bodes da expiação? O verso áureo está em Isaías capítulo 53, verso 5, onde diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Objetivo: dar continuidade ao estudo das profecias, especialmente no que diz respeito ao sistema de purificação segundo o sacerdócio levítico, seus significados e em que tempo estas coisas se cumpriram. O estudo das profecias exige cuidados indispensáveis quanto à observância do tempo determinado para seu cumprimento. A quem foi dirigida a observância e a finalidade a que se destina? Para melhor aproveitamento, é muito importante observar o contexto da mensagem profética. No caso presente, tomamos a vida pública de Jesus, seu ministério e o cumprimento do sacrifício da expiação do 7º mês. Se Cristo não morresse, não havia remissão de pecados, pois somente Ele pode fazer a expiação do pecado e ninguém mais. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todos o mundo. 1 João capítulo 2, verso 2. Na lição de hoje vamos falar de um assunto que tem levado muitos à interpretação errônea, pois dizem algumas teorias que um dos bodes oferecido no dia da expiação do 7º mês é uma figura de Satanás. Seria isso mesmo? Que representam ambos os bodes? Trata-se de um erro grave, e nesse estudo nós vamos ver toda a verdade sobre os animais do sacrifício e a quem representavam ambos os bodes. Era oferecido 2 bodes no santuário, e ambos eram para a expiação do pecado. O santuário era composto de 2 compartimentos e o sacerdócio entrava rotineiramente na primeira parte, chamada de Lugar Santo. O segundo compartimento era chamado de Santíssimo, porque era o lugar da presença de Deus e onde estava a Arca do Concerto. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo uma vez no ano e com o sangue do animal da expiação. Levítico capítulo 16, verso 2, Hebreus capítulo 9, verso 7, 24 e 25. Eram oferecidos 2 bodes no sacrifício do dia 10. O sumo sacerdote imolava uma das vítimas antes de entrar no lugar santo e aspergia o sangue sobre o altar. O outro animal era enviado vivo ao deserto para fazer expiação pelo pecado do povo. Levítico 16, verso 10. Todas estas coisas eram figura do sacrifício de Cristo. Mateus capítulo 4, verso 1. Para que era escolhido 2 bodes? Ambos os bodes eram para sacrifício. Observe que o bode emissário não morria, mas era levado ao deserto ainda vivo. Contudo, era necessário que o animal fosse sem defeito, pois podia lhe cair a sorte de ser sacrificado, e seu sangue derramado para a aspersão do santuário e pelo povo. Em outras palavras, ambos os animais apontavam para Cristo. Como funcionava a ordem dos sacrifícios? Tomavam-se 2 bodes da congregação dos filhos de Israel para se fazer expiação com eles. Um sorteio era feito para designar qual bode morria e qual era enviado ao deserto para ser o bode emissário.
A este último competia realizar a parte final do rito, transportando-o para fora do arraial, com o pecado do povo. O sangue do primeiro bode era trazido pelo sacerdote para com ele purificar o Santíssimo, e era aspergido sobre o propiciatório. Feito isto, o segundo bode era apresentado, e sobre a cabeça deste era confessado todas as iniquidades dos filhos de Israel. Conduzido para fora do arraial, este bode levava os pecados a uma terra solitária. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária. Levítico capítulo 16, verso 22. Por que nenhum dos bodes pode representar Satanás? Não se deve confundir o bode emissário com Azazel, porque ele era escolhido para expiação e para ser oferecido em sacrifício. A única coisa que o tornava diferente do outro bode é que, após lhe cair a sorte para ser bode emissário, ele se tornava símbolo de maldição. Afinal, todo animal tomado para a expiação deveria ser sem defeito. Êxodo capítulo 12, verso 5. Ambos os bodes eram escolhidos para se fazer expiação pelos pecados dos filhos de Israel. Levítico 16, verso 34. Isaías disse: com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, verso 11. Segundo Isaías, é Jesus quem levaria sobre si os pecados dos filhos de Israel. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, quando ele se puser como oferta pelo pecado. As iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, verso 10 e 11. Que Deus nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.